o dia de alegria e do amor. Hoje é dia de cantar e sorrir, nosso amigo, que alegria vem aí. Eu amo o sol quando queima, eu amo o mar em borrasca, eu amo o vento impetuoso entre as árvores seculares. Eu amo o sol quando queima, eu amo o mar em borrasca, eu amo o vento impetuoso entre as árvores seculares. Porque, ó Deus, és também o sol que queima. Porque, ó Deus, és o mar em tempestade. Porque, ó Deus, és também o vento que me surra numa límpida manhã, em pleno verão. Eu amo o sol, Eu amo o sol quando queima, eu amo o mar, eu amo o mar em borrasca, eu amo o vento impetuoso entre as árvores seculares. Porque, ó Deus, és também o sol que queima. Porque, ó Deus, és o mar em tempestade. Porque, ó Deus, és também o vento que me surra numa límpida manhã, em pleno verão. Hoje estou aqui para poder te dizer perdão, meu Senhor, não compreender tudo que disseste sobre a luz da razão. Jesus, meu irmão, eu não podia entender. Estava mergulhado na vaidade e no orgulho desse profundo mergulho. Eu não iria voltar. Do mar das ilusões o teu amor me tirou, minha visão limpou. Ao mundo eu quero gritar. Tua morada vou fazer, pra quando eu me sentir sozinho, no teu amor, no teu carinho, eu poder me fortalecer. No meu coração,
tristeza me envolver, angústia querer me vencer, conforto em ti irei buscar. Estava mergulhado na vaidade e no orgulho, nesse profundo mergulho eu não iria voltar. No mar das ilusões o teu amor me tirou, minha visão limpou, ao mundo eu quero gritar. No meu coração tua morada vou fazer, pra quando eu me sentir sozinho, no teu amor, no teu carinho, eu poder me fortalecer. No meu coração, para sempre irás morar. Quando a tristeza me envolver, angústia querer me vencer, conforto em ti irei buscar. Alguém te acompanha num gesto de amor.
essa noite eu sonhei com um mundo melhor, sentimento sublime de uma força maior, um mundo de amor, sem ódio e sem dor. Eram luas iguais, era um mundo de paz. Nesse sonho encontrei o que tanto buscava, e na busca a resposta a tudo que questionava, e a verdade maior veio assim me mostrar que nós somos estrelas feitas para brilhar. Emoções eu senti, não dá pra descrever. Encontrei no meu sonho a razão pra viver. O que nele eu vivi, eu pedi pra lembrar, pra contar aos amigos após o meu despertar. Meu despertar. E quando acordei e vi que o mundo em que vivemos não era igual ao que eu sonhei, então lembrei do que nós temos que fazer, é dar as mãos e não deixar o nosso sonho morrer. É buscar do amor, vivemos como irmãos. Boa noite! Boa noite! Parece que vocês estão com frio? Levantem, por favor, vamos cantar. Reunidos aqui com todo mundo batendo palma. Vamos esquentar essa turma. Reunidos aqui, só pra louvar ao Senhor. Novamente aqui, em união. Algo bom vai acontecer. Algo bom Deus fez para nós. Reunidos aqui. Ô banda, agora vocês não cantem, só eles que vão cantar. Reunidos. Muito bom, Coral Perseverança. Algo bom. Reunidos aqui, só pra louvar ao Senhor. E o alalaia, Laia, laia. la 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 ya, la 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 ya, la ya la ya. Algo Vai acontecer. Algo bom Deus fez para nós, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Muito bom, Coral Perseverança. Vamos sentar. Agora pode. Esquentou? Esquentou. Pessoal, vocês acreditam em sorte? Acreditam em sorte? Alguém aqui joga na loteria, no bicho? Joga? Nossa, bastante gente acredita mesmo. Vou dar um número para vocês jogarem, que é barbada. Com certeza vocês irão ganhar. 99. 99. Sabe o que significa? É isso aí. 27 de junho, Guiomar Albanese, 99 anos. Estava comentando há pouco com os meninos na preparação, William, e a gente falava, é impressionante como tudo no Perseverança é a alma de Dona Guiomar.
a voz, a fala. A gente estava ouvindo uma oração dela, e assim, tudo representa o que ela construiu. Quando Dona Guiomar idealizou Perseverança juntamente com o Dr. Bezerra de Menezes, certamente ela não imaginava que a gente fosse ter aqui hoje, numa quinta-feira, com 13 graus de temperatura, 2.200 pessoas neste salão para assistir uma palestra. E vocês sabem que hoje eu fui fazer uma visita a uma empresa, estava trabalho, e uma pessoa chamou a minha atenção, que ela esteve aqui em 2019, como tantos de nós, que vêm para cá, às vezes por um problema, por uma dificuldade, em busca de uma mensagem, de uma carta, de algum alento para a nossa alma. E ela falava para mim que em 2019 ela perdeu um irmão, e que algumas semanas depois de ela ter vindo ao Perseverança, ela conseguiu receber, vamos dizer, foi agraciada com uma carta do irmão, esclarecendo tudo direitinho. E eu faço até conta das pessoas que vêm aqui, muitas delas, toda semana, em busca de uma carta, de uma mensagem, de um recado, de um parente que se foi, de um pai que passou para o lado de lá da vida, de um filho que prematuramente foi sacado do nosso convívio. Obviamente, a importância que tem você receber uma carta, uma mensagem, um recado, só mesmo quem recebe é que faz ideia do quanto isso representa. Então ela falou, eu vim aqui, conheci a Dona Guiomar, ela pediu que eu ficasse, e algumas semanas depois recebi a carta. E isso, quantas vezes já não livrou famílias inteiras de uma derrocada total, porque às vezes você simplesmente tem a noção, a ideia e a certeza de que verdadeiramente a vida continua do lado de lá, e os laços familiares, eles permanecem, já é motivo suficiente para a gente continuar a vencer, a viver e a continuar a seguir. Então, com tudo isso na mente, com a nossa gratidão ao coração dessa senhora de 99 anos, nossa mestra, nossa querida Dona Guiomar, eu convido a todos mais uma vez para que nós possamos fazer a nossa oração de início desta noite. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre e Senhor de nossa vida, Doutor Bezerra de Menezes, que certamente, junto com outras entidades espirituais, já se formam numa grande procissão de luz, encaminhando-se ao nosso Perseverança, para trazer ao coração de Dona Guiomar seu preito de gratidão, de carinho, de louvor, e acima de tudo, Senhor, para reconhecer na vida de Dona Guiomar aquela que verdadeiramente aceitou o convite para fundar, Senhor, as bases espirituais daquilo que viria a ser este local onde nos encontramos. Senhor, ao acordarmos nesta manhã, ao abrir os nossos olhos, ao verificarmos, Senhor, que mais uma vez teríamos outras horas, outros minutos para continuar a tentar, a progredir, a crescer, a aprender. Tantas vezes, Senhor, esquecemos de te agradecer por tudo isso, mas hoje de maneira especial, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo dom da vida, pela oportunidade que o Senhor nos dá de aqui nos encontrarmos, de vencermos as maiores dificuldades, porque verdadeiramente, Senhor, olhando para trás, quantas vezes, quantos obstáculos pudemos vencer com a tua presença em nós, e por isto nós queremos louvar-te uma vez mais, rogando-te por esta noite, Senhor, por todos nós que aqui nos encontramos,
aqueles que ainda carregam em sua alma a dor do ente querido que passou, a dor do sofrimento de uma enfermidade resistente, a dor, Senhor, da saudade, da perda de entes queridos, dos problemas financeiros de toda sorte. Mas temos sobretudo, Senhor, a esperança maior de que o Senhor olha por cada um de nós, repousando os seus olhos e nos dizendo: continue um pouco mais, finque aqui as tuas raízes de esperança e de fé, para que possais todos os dias acreditar que esta nossa jornada é uma jornada de aprendizado e de crescimento. Senhor Deus, abençoe a cada um de nós representado nesta noite, e a todos os familiares que nos assistem de seus lares, daqueles companheiros que de uma forma ou de outra se conectam a nós na vida, daqueles que o Senhor colocou ao nosso lado, para vivermos todos os dias a sorte de uma existência, porque queremos, Senhor, crescer contigo, vencer contigo e caminhar onde quer que nos encontremos, junto do teu coração. Faz, Senhor, nesta noite, uma vez mais, de nosso coração, um repositório maior do teu amor, para que hoje e sempre a bênção da tua paz seja paz em nosso coração. Senhor, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Eu gostaria então de convidar nosso querido William Sanches, nosso companheiro, nosso querido, nosso irmão, terapeuta, palestrante, escritor. A gente faz tantos projetos cada vez que você vem aqui, William, mas por favor, assuma este lugar reservado carinhosamente para você na noite de hoje. Boa noite. Pois é, coisa boa falar de espiritualidade, falar de mente, né, em plena quinta-feira. E é o que o Tadeu falou, né? Com esse frio, a gente sai de casa, a gente decide, a gente toma uma decisão. E isso está embutido na lei do livre-arbítrio, né? Porque a gente arbitra a nosso favor quando a gente toma uma decisão. Além da lei do livre-arbítrio, tem uma outra, que é a lei de ação e... Muito bem, então, são duas leis universais e duas leis em que o Espiritismo nos ajuda muito a compreender melhor a vida e compreender melhor a nós mesmos, olhando para dentro de nós, né? Eu sempre me sinto muito bem quando venho aqui, porque eu me sinto abençoado pelo privilégio de poder falar aqui nessa casa tão abençoada. E sempre agradeço a Deus e, nas minhas orações, peço para que as palavras possam tocar o coração daqueles que estejam precisando e que aquilo que seja dito na palestra seja exatamente o que aquela pessoa veio buscar. Nesse ano de 2026, eu estou completando 20 anos que eu dou palestra aqui. Dei a minha primeira palestra em 2006. E todas as vezes que eu venho, é a mesma sensação de gratidão, de coração em festa. São 20 anos. E agora há pouco, eu cheguei um pouquinho mais cedo, fui lá tomar o passe. E aí eu estava indo lá para tomar o passe, uma senhorinha me abraçou. Ela falou assim, eu gosto tanto quando você vem. Eu gosto de 2 palestras. Ela falou assim, 2 palestras eu gosto. Eu gosto da sua e do William Sanches. Eu abracei ela e sorri e disse, e eu não ia falar nada, né? Mas por dentro eu estava assim, quem será que é a outra pessoa? Que no caso era eu, né? Que ela estava abraçando. Não sei se ela está por aí. Mas é tão gostoso a gente poder falar de espiritualidade com essa liberdade que a gente tem dessa casa tão abençoada. E as palavras
elas são plasmadas, elas compõem as paredes, os espaços. Então, Tadeu disse muito bem, muito importante, em cada tijolinho daqui tem um pouquinho da Dona Guiomar, as palavras, as orações, tudo que é dito aqui. Do mesmo jeito, é na nossa casa. Se a gente vem aqui, escuta a palestra, a gente toma o passe, a gente se sente bem, mas a gente sai e daqui a pouco já começa a pensar negativo, já começa a reclamar dentro de casa, já começa a brigar, já começa a fazer pirraça, a energia começa a ficar pesada. Lembra sempre, as palavras, o pensamento, a energia que você está plasmando também fica ali. Imagina quando a gente vai para um hospital. Ninguém está lá dentro do hospital que fica feliz, fica comemorando. Aquele lugar também tem uma energia. É um lugar onde acontecem muitas curas, mas também acontecem muitas dores. Então, é um lugar que a gente, quando entra ali, a gente sente a energia do lugar, a energia de um velório. Cada lugar tem a tua energia plasmada. Quando a gente entra numa casa espírita, numa igreja, como a gente sente bem, às vezes, quando a gente chega na casa de uma pessoa, ou às vezes a gente chega num lugar que a gente não fala assim, vamos embora. Não tem isso? A gente não está se sentindo muito bem, porque a energia ficou ali. Então, agora, isso, vamos olhar para dentro da gente, no nosso micromundo, que está aqui dentro. Tem o macromundo, que é o que está acontecendo no mundo, e tem o micromundo. Vamos pegar o nosso micromundo, aqui dentro do nosso interior, dentro dos nossos sentimentos, dentro do nosso coração. Jesus, quando sobe no Monte das Bem-aventuranças, ele diz uma frase, entre tantas que ele disse ali, ele diz assim, bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurado significa feliz. Então, feliz aqueles que tiverem o coração puro, porque eles verão a Deus. E a gente pode ver Deus em todos os lugares. No olhar de um amigo, no olhar de uma pessoa que você ama, num animalzinho que você tenha, num pet que você tenha na sua casa, numa flor, numa beleza. Você vê Deus em todos os lugares, se você tiver com o coração aberto para ver. Você vê Deus, inclusive, em você, quando você se olha no espelho, quando você vê a criação, a imagem e semelhança do que é bom, do que é verdadeiramente grande. E aí, a gente vai para o nosso micromundo, onde a gente tem que visitar os nossos sentimentos. Se dentro desse mundo, universo dos sentimentos, das emoções dentro de nós, eu ainda estou carregando culpa, medo, arrependimento, raiva dos outros, inveja, eu estou com sentimentos pesados. Vamos lembrar do que Jesus diz, bem-aventurados, felizes aqueles que tiveram o coração puro. Tem uma outra cena de Jesus, que é quando as crianças vão correndo na direção dele, e as pessoas tentam parar as crianças ali para não fazer bagunça e tal, e Jesus diz, não, deixe vir as crianças até mim. Aliás, aqueles que quiserem o reino dos céus precisam ser como essas crianças. Porque criança é pura, criança brinca, pode estar chovendo, pode estar frio, ela está feliz, ela está entusiasmada, ela sonha. Todos nós aqui fomos crianças um dia. Ninguém nasceu adulto. Mas a gente vai esquecendo como é sonhar, como é acreditar em si mesmo, como é dar risada, se divertir com coisas simples. A gente vai perdendo essa capacidade. Aí a gente tem que resgatar algumas coisas bem importantes para a gente começar a limpar dentro da gente. Primeira coisa é aprender a se perdoar. E aprender a se perdoar não é como ligar um botão do interruptor que acende e desliga. É o contrário, é um treino. É como ir para a academia, fazer exercício. É treino, é treino, é treino. Então, se perdoar também é um treino. Porque, às vezes, a gente olha para a nossa vida, olha para aquilo que a gente já fez, e a gente começa a dizer assim, eu não deveria ter feito aquilo. Eu não deveria ter falado aquilo. Eu não deveria ter feito aquilo. E a gente se esquece que lá, há 20, 30 anos, nós fizemos algumas coisas e que hoje, com a cabeça de hoje, eu não faria. Mas a gente ainda se pune, como se a gente pegasse um chicotinho invisível e ficasse batendo na gente todas as vezes que a gente lembrasse de alguma coisa que a gente se arrependesse. O arrependimento, ele serve para você aprender com ele. Ou seja, com a cabeça que eu tenho hoje, jamais eu faria aquilo. Se fosse hoje, com a cabeça de hoje, aquilo eu não faria. Eu faria assim, assim, assim. Mas não era a cabeça que eu tinha hoje, que eu tenho hoje, era outra.
Era um outro William. Era um William há 20, 30 anos. Possivelmente teria outras escolhas, teria outras decisões, teria outras palavras. A gente vai amadurecendo e a gente vai melhorando. A gente vai se tornando mais consciente. E isso é o grande sentido da nossa evolução da alma. Cada um de nós aqui é uma alma única. Então imagina, o nosso corpo já é único. A nossa voz é única, a nossa impressão digital é única, a nossa íris dos olhos, tudo é único. Não tem ninguém no mundo, entre bilhões de seres criados, nascidos nesse planeta, ninguém igual a você. Nem o seu irmão gêmeo é igual a você. Ele tem coisas diferentes, ele pensa diferente. Imagina então a nossa alma. A nossa alma é uma obra de arte, é um artesanato único que vai sendo lapidado. Então, artesanato são peças que quem lida com artesanato sabe. Não tem uma peça igual à outra, porque ela é feita à mão. É naquela hora, naquele momento. Então, imagina que a nossa alma é assim. É uma obra de arte, é um artesanato, em que a gente vai melhorando todas as vezes que a gente se torna consciente. Ser espiritualizado é se tornar consciente. Ser espiritualizado não é só ir à casa espírita, cantar, orar, fazer as suas vibrações, tomar paz. Ser espiritualizado também é melhorar no relacionamento, melhorar no cuidado com você mesmo, no cuidado com o outro, no cuidado com os animais, no cuidado com o meio ambiente, no cuidado com o que está à nossa volta. Ah, William, mas o mundo está complicado, a gente está vivendo momentos sombrios, a gente está vivendo um momento difícil. Lembra do micromundo? Eu preciso mudar o meu micromundo, eu preciso cuidar primeiro dele. Um dia, quando questionaram Madre Teresa de Calcutá, que ela estava dando banho numa pessoa que estava precisando de ajuda, e os jornalistas em cima, criticando, tirando foto, e aí um jornalista disse assim, e ela ali cuidando daquele doente, o jornalista disse assim, a senhora acha que o que a senhora está fazendo vai mudar o mundo? E aí ela dá uma lição, sem parar o que estava fazendo, ela diz assim, o que eu faço é apenas uma gota no oceano, mas o oceano sem a minha gota fica bem diferente. Chico Xavier dizia que cada um de nós é uma flor de luz, cada um é uma flor de luz. Então imagina quantas flores de luz estão acesas para iluminar o mundo. Hoje, saiu muito mais gente para trabalhar, para construir, para estudar. Saiu muito mais gente do bem do que gente para roubar, do que gente para enganar, do que gente para dar golpe, do que gente para maltratar os animais. Saiu muito mais gente para cuidar. Porque o bem é a maioria. Mas, às vezes, a gente está com a sensação de que é o contrário. O bem é a maioria. Pensa um pouquinho. Você conhece pessoas boas, sim ou não? Sim. Pensa agora, não precisa falar, mas traz na sua cabeça agora uma pessoa que você conhece, que você admira porque aquela pessoa é uma pessoa do bem. Trouxe essa pessoa agora na mente? Legal. Imagina que essa pessoa que você trouxe à mente agora, igual a ela, existem milhares pelo mundo. Umas se destacam mais, outras se destacam menos, mas existem pessoas muito especiais. E todas são imagem e semelhança de Deus, inclusive você. Mas a gente também, se ligar à televisão, vai ver gente roubando, enganando, fazendo uma série de outras coisas que não são tão boas, não são tão bacanas. Mas nós vivemos em um planeta, que é um planeta que tem todo tipo de evolução, tem todo tipo de alma. E essas almas estão também aprendendo, estão também buscando se iluminar. E nós também aprendemos com a vida das outras pessoas, com as atitudes das outras pessoas. Então, a gente aprende observando, aprende estudando, aprende olhando o mundo. E hoje nós olhamos o mundo de uma forma muito especial. A gente olha pela tela do celular, a gente olha pela internet, a gente pode pesquisar, a gente pode ouvir audiobook, a gente pode ler livros. Hoje nós temos acesso a muito conhecimento. Nunca o cérebro esteve tão preparado para receber tanto conteúdo. Antigamente, os livros ficavam presos em bibliotecas e que as pessoas não tinham acesso a livro, gente. Hoje a gente lê pela internet, hoje as livrarias estão abertas, hoje a gente pode estudar sobre o que você quiser.
significa que a gente pode se melhorar o tempo todo. Então, quando a gente olha para dentro de nós e vê que tem alguma coisa que não está tão legal, não se puna. Muito pelo contrário, diga, eu sou aluno da minha vida, o que eu posso aprender com isso agora? As perguntas são sempre essas, o que eu posso aprender? O que esse desafio está me ensinando? É muito diferente de, Deus, por que comigo? Só comigo acontece isso. E é nessa hora que a gente não se dá conta que está se entrando num papelzinho de vítima que vai só levar a tua energia para baixo. Talvez hoje, no dia de hoje mesmo, a gente tenha usado algumas frases negativas. Lembra que nós pensamos sobre o nosso pensamento. Nós somos animais que pensamos sobre o próprio pensamento. Meu gato agora, que possivelmente está embrulhado num cobertor bem quentinho, e eu não tenho só um, tenho 6, então devem estar todos embrulhadinhos lá. Eu não sei se ele está pensando sobre o pensamento dele. Possivelmente ele deve estar pensando a hora que sentir fome, a hora que ele vai ter que ir no banheiro, e a hora que ele precisa voltar para o cobertorzinho. Eu sei que muita gente aqui também está pensando na hora que vai entrar nesse cobertorzinho também hoje. Né? Vamos daqui a pouco. Mas nós somos diferentes porque pensamos sobre o próprio pensamento. E aí eu tenho, então, uma capacidade cerebral de olhar para o meu pensamento, então eu sou uma consciência que olha para o pensamento. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então eu posso olhar para o meu pensamento e analisar como está sendo o meu pensamento. Se ele é um pensamento que é de prosperidade, se é um pensamento que vai me levar para frente. Eu tenho feito todos os dias vídeos no YouTube. Então, o meu canal já é bem antigo, o meu canal tem mais de 12 anos no YouTube. Só que nesse ano eu comecei a fazer vídeos diários. Então, desde o dia 5 de janeiro eu comecei a fazer vídeos. Vocês me encontram muito facilmente no YouTube, é só digitar William Sanches, vocês acham todos os vídeos. Nesses vídeos que eu faço diariamente no YouTube e no Instagram, eu falo muito sobre o poder da mente. E o quanto nós temos a capacidade de reprogramar a nossa mente e reprogramar a nossa energia à nossa volta e dentro de nós. Então, hoje, quando a gente entrar naquele cobertor para dormir bem quentinho, que você colocar a cabeça no travesseiro, você vai pensar assim, como foram os meus pensamentos hoje? Se eu tivesse num time, eu vestiria um uniforme mais de gratidão, ou se eu tivesse num time, eu vestiria mais o uniforme da reclamação. E que time eu joguei hoje? Porque o bom é que quando nós fazemos essa consciência, a gente pode escolher que uniforme vai vestir amanhã quando acordar. Quando eu acordo, eu já reclamo porque o celular despertou? Ou eu agradeço pela cama, pelo cobertor, pela vida? Porque se você coloca o celular para despertar, ou o rádio relógio, ou o despertador que seja, é porque você tem fé. Todos nós temos fé. Se a gente põe um relógio para despertar, porque você tem fé que vai acordar vivo. Milhares de pessoas morrem enquanto estão dormindo pelo mundo. Você coloca o celular para despertar e ainda assim, quando ele toca, você fala, não acredito. Já? E aí puxa debaixo do travesseiro e já entra no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, tudo. E a gente se esquece de fazer algo impressionante que muda toda a química do seu corpo. Se você fizer uma oração. Se você fizer uma oração na hora que você acordar, ao invés de entrar no celular, você muda a química do teu corpo, você muda o teu dia, você muda a tua vibração. Você acordou, está vivo, agradeceu. Depois você vai olhar o grupo da família, está todo mundo bem. Porque várias pessoas que partiram para a espiritualidade durante a noite, significa que tem muitas famílias que estão tristes. Você não, você verificou o seu WhatsApp, você verificou tudo, está tudo bem. Agradeça. Seja na cama, seja no banho. Seja uma oração, porque tem uma frase de Jesus que ele sempre diz, né? Orar sem cessar. E significa que você não precisa ficar fazendo Pai Nosso que estás no céu o tempo todo. Não é isso, é você ser uma oração. É sermos uma oração. E aí, como eu sou uma oração? Em atitudes, em pensamentos, em vibração. E aí eu tenho que tomar muito cuidado
para tudo que eu estou envolvido, para que aquilo não me atrapalhe. Se eu estou no trânsito e alguém buzina, te xinga e você diz assim, lá, tirou minha paz, significa que aquela pessoa tem um poder de tirar algo que é só seu. Então o outro não vai tirar a sua paz, é você que deu a paz. A sua paz para ele. Deu para perceber ou não? Então eu cuido do meu emocional, o meu emocional é meu. Quantas vezes a nossa mãe fala assim, não vem me fazer passar raiva, não me deixa nervosa, mas a gente já vê pelo tom de voz que ela já está nervosa. Mas ela já dá um aviso antes, né? Eu estou passando pano, não entra na cozinha agora. E pode ver que quanto mais irritada ela está, mais ela separa as sílabas. Não entra. Não é assim? A gente sabe. Você também precisa olhar se você também não é a pessoa que tira a paz dos outros. Você já parou para pensar que você, quando chega em casa, pensa um pouco, você quando chegar em casa hoje, fizer o barulhinho na porta, as pessoas que estão lá dentro falam assim, que bom que ele chegou. Ou as pessoas que estão lá dentro falam assim, pronto, acabou a paz. Duas coisas vão acontecer. Pensa. E aí, se você é do segundo time, que quem está lá dentro diz, pronto, acabou a paz, você tem que começar a trabalhar o quê? É o outro que você tem que trabalhar? Não, é você. Então, como eu sou com as pessoas que estão à minha volta? Como eu sou no trabalho? Como eu lido com os meus colegas? Porque é muito fácil a gente apontar e a gente falar sobre o outro. Como aquela mulher que vai ser apedrejada, e aí as pessoas estão com as pedras nas mãos para apedrejar aquela mulher, porque as pessoas estão apontando para ela um erro que ela havia cometido. E levam aquela mulher para Jesus. E Jesus proporciona uma reflexão brilhante quando ele diz, atire a primeira pedra quem não tiver pecado nenhum, porque ele não fica nem do lado da mulher e não fica nem contra as leis da época. Ele só diz, atire a primeira pedra quem não tiver pecado nenhum. E as pessoas que iam julgar, que iam apedrejar, voltam para casa refletindo sobre a própria vida. É muito forte isso. Então, quando a gente for apontar, quando a gente for xingar, quando a gente for cutucar, quando a gente for falar alguma coisa, a gente tem que olhar assim, se eu estou julgando, se eu estou enxergando aquilo, o que eu posso trabalhar em mim que aquilo me incomodou de alguma maneira? A gente não pode simplesmente achar que tudo que as pessoas dizem que você não concorda, elas estão contra você. Não. Diga o que eu posso aprender com essa pessoa. O que ela tem de bom para me ensinar. E assim a gente aprende. Gente, tem um hino que eu gosto muito. E é um hino que diz assim, deixa a luz do céu entrar, lá, lá, lá. Vocês conhecem esse não? Sim? Então vamos fazer um exercício bem legal. Eu vou fazer um pedacinho dele e vocês vão fazer o lá, lá, lá 4 vezes, tá bom? 4 lalas. Então vamos começar por esse lado aqui, depois a gente faz desse lado. Aí a gente vai ver qual que vai ser o mais forte, tá bom? Então vamos começar desse lado aqui. Deixa a luz do céu entrar. Saiu um a mais aqui. É sempre desse lado, né, Janete? Saiu 5 aqui. Vocês ouviram um a mais, não? Vocês me ajudam um pedacinho? Vamos agora o lá, lá, lá aqui, 4. Deixa a luz do céu entrar. De novo desse lado. Deixa a luz do céu entrar. Agora vocês vão ganhar, porque vocês viram como era só um ensaio, né? Deixa a luz do céu entrar. Gente, quando a vida trouxer uma dificuldade, trouxer um desafio, quando chegar alguma coisa na tua vida que não for tão legal, lembra da luz do céu direto para o nosso coração. Porque quando vem um desafio, quando a vida nos aperta de alguma maneira, não importa o campo da tua vida que seja, lembra que existe uma luz iluminando o nosso caminho. Lembra que por mais que o dia esteja nublado, esteja frio, acima das nuvens tem um céu brilhando, tem um sol maravilhoso iluminando o nosso coração. É assim que a gente sempre deve seguir, olhando para o melhor, olhando para a felicidade, olhando para o perdão, olhando para aquilo que a gente pode fazer de diferente para sermos pessoas diferentes e melhores na sociedade que a gente está inserido.
Por isso que a gente sempre canta assim: abre bem as portas do seu coração. Todo mundo. E deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar e a felicidade sempre. Muito obrigado pela atenção de vocês. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do seu coração. Vem, salão. E deixa a luz do céu entrar. Obrigado, William. Que Deus continue te abençoando grandemente. Aproveitamos este momento, esta frase extraordinária que deve ter tocado mais uma vez nos portais da espiritualidade. Então vamos todos, nós que aqui nos encontramos, os queridos que estão em seus lares, amigos que se encontram em tratamentos médicos e não conseguem vir até a nossa casa, nos assistem e participam com seu coração pela pequena tela de um celular, fazendo tratamentos quimioterápicos e outros. Nossa querida, que há pouco Tadeu nos lembrou, nós vamos todos nos reunir agora, numa única só voz do coração, e permitir que esta luz do Deus entre em nós. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos mais uma vez pedir ao Teu amor, ao Teu coração, que possa o céu desta sala, deste lugar se abrir, como também o céu do Teu amor se abrir onde quer que se encontrem os nossos queridos, e que uma nesga de luz do Seu amor, Senhor, possa ser o caminho por onde venham recursos que tragam para a vida de todos nós bênçãos de libertação de todo mal, de toda perturbação, de toda angústia, de todo medo, de toda depressão, de toda enfermidade, de tudo que não vem de Deus. Que por este mesmo caminho esta luz continue, Senhor, a vir na nossa direção, tocando mais uma vez a nossa vida desde o topo de nossa cabeça até a planta dos pés. Que esta luz, Senhor, envolvendo agora, que há pouco fez a asepsia, envolvendo-nos agora, para trazer a cura, a saúde, a alegria, o amor, a esperança, a certeza da vitória, a paz. Que esta força espiritual envolva o nosso lar, onde nos encontramos ou onde moramos, afastando de nossa casa toda a presença infeliz, toda a energia que não vem do teu coração, reconstruindo os mourões espirituais que hão de continuar defendendo as divisas de nossa casa para que nenhum mal entre, cobrindo-a de bênção, Senhor, reconstruindo aquele véu de proteção e isolamento. Que o nosso lar seja abençoado, mas que sobretudo, Senhor, o lar íntimo do sentimento seja muito mais abençoado, considerando que o ambiente onde vivemos é um reflexo daquilo que sentimos. Ajuda-nos, Senhor, a te perceber, a viver contigo dentro de nosso coração,
a viver com o Senhor, a inspirar a nossa mente, a viver com o Senhor na nossa conduta, na nossa atitude, na nossa paz. Que assim seja, Senhor. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé. Haja paz na terra, a começar em mim. Haja paz na terra, a começar em mim. Irmãos, nós todos somos filhos do mesmo Deus. Juntos, pois, caminhemos na paz que vem do céu. A começar em mim, prometo ao meu Senhor que a cada passo que eu der, que seja onde for, a cada momento estarei vivendo em plena paz e amor. Haja paz na terra, a começar em mim. Haja paz na terra, a começar em mim. Agradecemos uma vez mais a Deus. Agradecemos a Jesus e a todas as correntes espirituais presentes e de forma tão marcantes nesta hora e por todos os dias de nossa vida. E queremos ainda uma vez, Senhor, que Tu possas estender tudo aquilo que pudemos sentir nesta noite em forma de bênçãos, de luzes, de amparo, de alegrias a Teus filhos, Senhor, espalhados em todos os cantos da terra, para que onde houver dor, sofrer, onde houver um pranto, que ali a luz do Senhor possa se instalar, a fortalecer, a abençoar e, acima de tudo, a curar a tudo e a todos. Em nome de Deus e de Jesus, de nossos benfeitores espirituais, de Dr. Bezerra de Menezes e todas as correntes presentes no trabalho desta noite, é que queremos pedir a permissão para que em seus nomes declaremos encerrada a abençoada reunião desta noite. Que assim seja, Senhor. Louvado seja Deus. Vale a pena aceitar Cristo no coração. Ele deixou a paz novo nessa canção.
Pessoal, fiquem com Deus, boa semana. Dona Antonieta, tchau, fica com Deus, boa noite. Deus abençoe a todos nós.